Olá, meu nome é Leandro Januzzi, sou médico veterinário e essa será a segunda aula da playlist de osteologia. Sabemos muito bem que a cirurgia anda colada com a anatomia, por isso precisamos dominar as duas. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre estrutura e arquitetura óssea. Quando falamos em estrutura e arquitetura óssea, estamos nos referindo à parte macroscópica do osso. Primeiramente, vamos dividi-lo em três partes. As pontas têm o nome de epífises. Então, epífise proximal e epífise distal. Caso não saiba ou não lembre o que é proximal e distal, é só assistir essa videoaula de planos e eixos anatômicos que está aqui no canal. Ela explica tudo bem certinho e detalhado. Bom, então essas são as epífises, e a parte que sobrou, que é o corpo do osso, leva o nome de diáfise. A principal diferença entre essas partes é o tipo de osso que é encontrado nelas. Na epífise é encontrado um osso chamado esponjoso ou trabecular. E na diáfise é encontrado um osso chamado cortical ou compacto. Um pouco mais pra frente, ainda nesse vídeo, eu vou explicar certinho o que é um osso esponjoso e o que é um osso compacto, tá? Mas agora vamos focar apenas na divisão do osso. Então precisamos saber que a epífise de um osso é o local onde terá articulação com outro osso, ou seja, a união com o segundo osso. E que cada epífise é recoberta por uma fina camada de osso compacto. Uma outra região que devemos estudar fica entre a epífise e a diáfise e tem o nome de metáfise. E é nela que está a placa epifisária, também chamada de epífise de crescimento, disco epifisário, disco de crescimento e a famosa linha de crescimento. E é por aqui que os ossos crescem. Inicialmente, essa linha é uma placa cartilaginosa encontrada nos animais jovens e que se fecha quando chega o momento de parar de crescer. Uma observação legal aqui é que no raio-x dá para ver essa linha de crescimento e se você não estiver atento, pode ser que confunda até com uma fratura. É por isso que quando somos crianças, o pediatra pede um raio-x da mão e do pé, porque são as últimas linhas de crescimento a se fecharem, então conseguem ver ainda quanto tempo mais ou menos temos para crescer. Porque se essas linhas já estiverem fechadas, quer dizer que todas as outras também estão. Portanto, nosso crescimento já era. Uma outra observação legal aqui é que quando a linha de crescimento ainda está aberta e o animal sofre uma fratura sobre ela, pode ocorrer um fechamento precoce da região atingida. E aí ocorre um desvio angular no osso. Porque, por exemplo, vamos imaginar que a una sofre uma fratura na região ali da linha de crescimento, mas o rádio não. Nesse caso, o rádio continua crescendo, mas a una não acompanha. Então, o osso vai ficando torto e depois para arrumar é necessário fazer uma outra cirurgia bem complexa. Beleza, agora vamos falar da arquitetura óssea. Vou explicar para vocês aqueles nomes que disse anteriormente, osso compacto e osso esponjoso. Esses dois tipos de ossos apresentam as mesmas células e os mesmos tipos de substâncias intercelulares, que é aquela matriz que a gente falou na primeira aula. Então o que tem de diferente entre eles é apenas a disposição de seus elementos e na quantidade de espaços medulares. Vamos entender melhor. O osso compacto, também conhecido como denso ou cortical, tem esses nomes por ser uma estrutura dura, rígida, pesada e, como vimos, ele é encontrado principalmente na diáfise do osso. Mas vamos mais fundo. A olho nu não conseguimos ver nada de diferente, apenas uma placa óssea, mas quando olhamos no microscópio, aí temos muita coisa para avaliar. Ele possui lamelas ósseas mais justapostas, ou seja, mais juntinhas, grudadas, compactas. Ó, pensa numa madeira, tá? Quando ela está íntegra, bonita, sem nenhum furo, ou seja, suas células estão justapostas, como de um osso compacto, ela é muito dura, né? Ó, se você for lá e der um soco nela, provavelmente vai machucar a sua mão e não vai acontecer nada com a madeira. Mas agora imagina que essa mesma madeira foi devorada por cupins e agora sua estrutura não é mais compacta, tá? E tem espaço entre suas células. Se você der um soco nela, vai quebrá-la. Então agora a sua estrutura não está mais compacta do mesmo jeito que era. Deu para entender a analogia? Um outro exemplo, vamos pensar num fardo de feno. Se você for e pegar um punhado desse feno, pega ali um pouquinho e coloca no local. Você consegue atravessar a sua mão facilmente. Agora pega aqueles fardos de feno compacto mesmo e tenta atravessar a sua mão para ver se vai dar certo. Esses exemplos foram só para você entender o porquê o osso compacto é duro. Então, essas lamelas ósseas estão compactadas e organizadas de maneira concêntrica, ou seja, todas para o mesmo centro, quase sempre em torno de um canal vascular central, formando aí minúsculos cilindros que têm o nome de canal de Havers. Esses canais de Havers são encontrados em todo o comprimento do osso, dispostos de maneiras paralelas ao canal medular,
Ou seja, todo cilindro assim ósseo que vai ser na vertical vai ser o canal de Havers. Esses canais centrais comunicam-se entre si e com a cavidade medular óssea através de canais perpendiculares a eles, que levam o nome de canais de Volkmann. Um resuminho rápido para você entender melhor. Canais na vertical são os canais de Havers e canais na horizontal são os canais de Volkmann. A grosso modo é isso. Esses canais são responsáveis pela irrigação sanguínea do osso. Legal, agora vamos ver o que é o osso esponjoso. Pelo nome você já deve fazer uma ideia, né? Ele lembra uma esponja. Mas por que isso acontece? Porque esse osso apresenta espaços medulares mais amplos, sendo formado aí por várias trabéculas dispostas aleatoriamente, tá? Que dão um aspecto poroso no osso. Lembra um soufflé. E no interior do espaço encontramos medula óssea vermelha. Eu vou falar sobre medulas ósseas um pouco mais para frente. Bom, vamos pegar aquele exemplo que eu dei sobre o compactado de feno. Ele era pesado, duro e não dava para atravessar a mão. Agora vamos tirar um monte de feno de algumas regiões dele. Os fenos já não estarão tão juntos, tão compactados. Então aquele quadrado vai ficar mais leve e eu até consigo colocar minha mão no meio dele. Então essa é uma analogia ao osso esponjoso, que é encontrado aí principalmente nas epífises. Essa característica trabecular deixa o osso mais leve e mais flexível, ajudando a diminuir o peso dos ossos. Mas apesar disso, ele é bem forte. E é por isso que é encontrado nas epífises, pois serve também para absorver o impacto, enquanto o osso compacto serve para sustentar o esponjoso. Essa característica de absorver impactos também é muito importante porque por cima da epífise tem a cartilagem articular, que é uma estrutura mais delicada e não se renova tão rápido quanto o osso. Então, o osso esponjoso, sendo mais maleável, ele ajuda a absorver o impacto da articulação, que seria apenas na cartilagem. Portanto, esse osso esponjoso ele age mais ou menos como um amortecedor. Bom, já entendemos o que é um osso compacto e o que é um osso esponjoso. Mas tem outra estrutura chamada medula óssea, que preenche os espaços dentro dos ossos, tanto entre as trabéculas do osso esponjoso quanto nos canais medulares dentro das diáfis dos ossos longos. A medula óssea é um tecido conjuntivo que se apresenta em dois tipos: a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha ou ativa é um tecido hematopoético, ou seja, ela forma células sanguíneas como os eritrócitos que transportam o oxigênio, os leucócitos que são aqueles glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo, os megacariócitos, que são células com núcleos grandes, cujos fragmentos formam as plaquetas, e é encontrada principalmente entre as trabéculas do osso esponjoso, e compõe a maior parte da medula de animais jovens. Em animais mais velhos, ela representa uma pequena parte e está em alguns locais específicos, como nas epífises dos ossos longos e na pelve. Conforme o animal vai ficando adulto, a medula óssea vermelha vai se transformando em medula óssea amarela ou inativa, também conhecida como o famoso tutano. Ela é chamada de amarela porque as células hematopoéticas são substituídas por células adiposas, ou seja, gordura. Ela não produz células sanguíneas, mas pode reverter para a medula óssea vermelha se o corpo necessitar produzir um número de células sanguíneas maior do que o normal. Legal, já vimos as medulas. Agora, outras estruturas que devemos estudar são chamadas de periósteo e endósteo. Vamos começar pelo periósteo. Ele recobre todos os ossos, com exceção das superfícies articulares, que são revestidas por cartilagem hialina. Mas vou falar tudo sobre cartilagem em uma outra playlist. Uma das primeiras informações do periósteo é que ele possui duas camadas. Uma externa, que é chamada de fibrosa, e uma interna, chamada de osteogênica. A camada fibrosa é formada por um tecido conjuntivo denso e fibroso, que possui a função principal de proteção e tem pouca atividade celular. Nela ocorre também a fixação dos músculos como ponto de origem e de inserção. Já a osteogênica fica diretamente sobre o osso e possui muitos osteoblastos. Portanto, tem a função de produzir osso. A camada osteogênica nunca perde a sua capacidade de formar tecido ósseo, que é vital para a remodelação e reconstrução óssea em caso de fratura. Bom, agora falando do periósteo como um todo. Ele é altamente vascularizado. Esses vasos penetram no osso, irrigando e distribuindo-se na medula óssea. Ou seja, é pelo periósteo que começa a nutrição óssea. Uma curiosidade aqui é que em algumas cirurgias ortopédicas, o cirurgião precisa elevar ou tirar o periósteo para poder soltar alguma musculatura do osso e assim trabalhar melhor. Mas na verdade, quando isso acontece, é apenas a camada fibrosa que sai e não a osteogênica. A camada osteogênica permanece aderida no osso. Bom, agora vamos ver o endósteo.
Ele é uma membrana conjuntiva de células osteogênicas achatadas e inativadas, que podem ser ativadas e se diferenciar em osteoblastos caso necessário. Ou seja, ele é uma reserva ali de células que podem se transformar de novo nos pedreirinhos, naqueles osteoblastos que constroem ossos. Muitos acreditam que reveste apenas a cavidade medular, mas na verdade, além da cavidade medular, ele reveste todas as pequenas cavidades situadas entre as trabéculas do osso esponjoso, e até mesmo as paredes internas dos canais de Harvard e de Volkmann. Assim, cria uma barreira entre o osso compacto, ou substância esponjosa, e a medula óssea. O endósteo também tem a função de nutrir o tecido ósseo. E como vimos, ele fornece novos osteoblastos para o crescimento e recuperação óssea da superfície interna da cavidade medular dos ossos longos. Então, possui células com capacidade osteogênica, sendo de fundamental importância para o crescimento e regeneração óssea. É isso aí, pessoal. Essa foi a segunda videoaula da playlist de Osteologia. Espero que tenham gostado e aprendido tudo. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que assim que for possível eu já respondo para você.